Eu não vi ainda não, mas eu já baixei, já fiz o download. Porque a Kátia tinha falado uma coisa, e agora ela mudou de ideia de novo e eu também. Eita, minha nossa. Mas é isso mesmo, vai mudando Sim. até chegar o dia da defesa. Uhum. Então vamos lá, né? Nossa aula hoje é sobre a metodologia, os procedimentos metodológicos, né, para o TCC. Como a gente está trabalhando em cima de projeto de TCC, então eu não vou me aprofundar em todos os métodos, até porque não tem condições, mas eu vou apresentar para vocês, né, um pouco do que é que deve ter nessa metodologia, e aí vocês vão analisar, e junto com o orientador de vocês, o que é que se adequa ao projeto. Então, tem metodologia tem método que eu vou falar aqui que não tem nada a ver com o trabalho de vocês, e tem outros que vai servir, né? Aí que vão servir. Então, aí vocês vão analisar, vão refletir, vão pensando, à medida em que eu for falando, vão pensando no trabalho de vocês, para ver o que é que dá certo e o que não dá. E aí, desse que você acha que é apropriado, você já leva para o seu orientador. Ah, eu acho que a pesquisa vai ser assim, ossado. Aí ele vai começar a lhe orientar, dizer, não, realmente o caminho é esse, ou não. Não, não é, eu pensei dessa forma, mas pelo menos vocês precisam ter uma ideia. E agora, para o projeto, vocês precisam só descrever, né, um pouco, por quê? Porque no final do semestre, vocês terão que enviar esse projeto para a coordenação do TCC. A coordenação do TCC vai enviar esse projeto para uma comissão científica. Para a gente, né, fora o seu orientador, a gente vai avaliar o projeto para ver se de fato ele está bem estruturado, se a pergunta-problema tem a ver com o objetivo, se tem justificativa, como está o referencial teórico, os objetivos, como é que está a metodologia, é uma metodologia execuível que vai fazer com que você alcance aqueles resultados dos seus objetivos. Se tiver tudo ok, mesmo que precise de um ajuste ou outro, mas se tiver, né, dentro do caminho já andado, e que o aluno tenha condições de resolver aqueles problemas e seguir o próximo semestre para a defesa, ou os próximos semestres, né, quando ele decidir, aí sim o projeto é homologado. Se não, se tiver um trabalho assim todo mequetrefe, ele não é homologado. Aí, ou seja, no próximo semestre, se você tem a intenção de fazer a sua defesa do TCC, aí não vai poder fazer. Vai ter que novamente voltar para o projeto para depois ser submetida novamente a uma avaliação. Então, vejam, são coisas diferentes. Uma coisa é a disciplina, e aí, conforme as atividades da disciplina vocês vão fazendo, a gente vai avaliando, a gente vai emitir nota e você pode ser aprovado na disciplina, porque é conforme a minha avaliação. Mas você pode ser aprovado no seu projeto, porque o professor que avaliou não achou que estava consistente e pronto, reprovou dali. Aí você tem que voltar, não para a disciplina mais, porque você não pode pagar de novo, mas aí você vai tentar refazer o seu projeto, submeter novamente para o TCC, passar por uma nova avaliação até que ele seja aprovado. Ou seja, é só perca de tempo se você não faz direito. Então, mesmo que você diga assim, eu não quero defender o meu TCC já o semestre que vem, não, tudo bem, mas faça um projeto consistente, organizado, porque ele pelo menos fica guardadinho, né? E quando você decidir voltar para o TCC de fato, você já está com o seu projeto bem andado. Aí, para agora, você vai precisar somente apresentar essa metodologia, o que é que você pensa em fazer com o seu TCC. Quando você voltar, que você for de fato fazer o TCC, né, coletar os dados, aí sim é que você vai para campo, vai coletar as informações, já fazer as análises, vai fazer as considerações finais e tal. Por isso que esse processo de projeto e TCC, ele é dividido. No projeto, conforme eu apresentei, acho que foi nas primeiras aulas, vocês vão entregar a introdução, o referencial teórico, a metodologia, o cronograma e as referências. Quando vocês entregam, que vocês voltam para o TCC, aí no seu TCC você vai aprimorar a sua metodologia, porque quando você for para campo, você viu que as coisas são diferentes, aí vai ter que mudar alguma coisa. Você vai aprimorar a sua metodologia, vai fazer a análise dos resultados, as considerações finais,
o resumo, a palavra-chave, essas coisas. Então, é bem dividido, que é para o aluno não ficar sobrecarregado, porque essa primeira parte do projeto, vocês estão vendo o quanto que ela é difícil, o quanto que ela é carregada, o quanto que ela exige demais. Mas a segunda parte também é você fazer um instrumento para você coletar os dados, é você coletar esses dados que vocês veem aí, o quanto que é difícil esses questionários, o povo morre pedindo e os alunos não respondem, cada um vai passar a sua prova. Cada um vai chegar ao momento da sua prova, porque é muito difícil. E depois fazer análise de tudo aquilo ali. Então, enfim, né? Passada essa explicação, porque é sempre bom a gente explicar, para vocês não se confundirem nos processos, o que é que vocês estão fazendo, para onde vai, como é. A gente agora segue falando sobre os procedimentos metodológicos para o TCC. Na metodologia, a gente vai dizer o que é que você fez para desenvolver esse artigo, além de estudar, é claro, né? Mas o que é que você fez objetivamente? Quais foram os procedimentos, o passo a passo? É importante ler livros de metodologia de pesquisa. Olha, gente, eu tinha alguns livros, mas eu perdi quando eu perdi o meu HD. Olha, uma tristeza. Porque eu tinha vários livros de metodologia, e é bom você ter uma diversidade, porque cada autor, ele fala aquele mesmo método, mas de uma forma diferente, o que ajuda na compreensão. Então, eu não tenho como ajudar vocês de botar algum material lá no SIGA, porque eu perdi tudo, ainda estou tentando coletar alguns, é bem difícil. Mas vocês podem encontrar nos próprios artigos científicos que vocês estão lendo para fazer o referencial teórico, vão na metodologia e dê uma lida. Qual foi o método que a pessoa utilizou, qual foi a citação que ela trouxe, qual foi a interpretação, já ajuda. E aí, vocês precisam fazer a citação de todos os métodos que vocês vão utilizar. Se você vai dizer que a sua pesquisa ela é exploratória, você não pode apenas dizer que a sua pesquisa é exploratória. Quem somos nós na fila do pão, né? Então, a gente tem que dizer que a nossa pesquisa é exploratória e explicar o que é uma pesquisa exploratória e quem é que vai explicar isso. É a gente? Não. É algum autor que já tenha falado sobre isso. Então, o famoso Marconi Lakatos, Antônio Gil Carlos, Antônio Carlos Gil, enfim, tem que trazer uma citação definindo, explicando aquele método. Aí tem esse organograma sobre os tipos de pesquisa, e isso aqui é bem interessante. Eu acho que esse desenho, essa figura, era de um livro bem bacana, e que sempre que eu estou fazendo metodologia, eu volto para ele. Porque tem coisa que eu me esqueço, eu fico querendo me lembrar, meu Deus, a pesquisa exploratória é o quê? É procedimento ou é objetivo? Eu sempre troco. Então, para eu não fazer errado, eu venho nesse quadro e escrevo lá. Quanto aos objetivos, minha pesquisa é o quê? Exploratória. Quanto aos procedimentos, minha pesquisa é o quê? Documental, bibliográfica, um estudo de caso. Então, esse quadro é um norte para vocês. Mas vamos lá falar um pouquinho desse início. Espera aí, só um minuto aqui. Esqueci de ligar minha bichinha. Vejam só. Para começo de história, a gente tem a pesquisa aplicada. A natureza da pesquisa, certo? Nessa natureza da pesquisa, ela pode ser ou pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Às vezes isso é tão básico que a gente não coloca no nosso trabalho, mas vocês precisam entender, certo? E mais para frente eu vou explicar exatamente o que elas são. Então, você pode começar o texto da sua metodologia falando isso, que a sua pesquisa ela é de natureza aplicada. Normalmente, as pesquisas no secretariado, elas são de natureza aplicada, e depois vocês vão entender a diferença. Aí, você traz, né, os objetivos. Quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Então, o que quer dizer cada um? Vou definir também depois. Quanto aos procedimentos, a pesquisa pode ser documental, bibliográfica, experimental, pesquisa operacional, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa pós-fato. E aí,
Quando a gente deixa isso claro, facilita depois a gente ser embargado na nossa banca, do tipo, fez confusão aqui, disse que a pesquisa documental era objetivo, mas não é procedimento. Então, a gente tem que diminuir as possibilidades dessas arguições e que deixa a gente de perna bamba. E agora? Eu vou responder o quê, né? Porque isso é um decoreba. Então, quando vocês forem fazer novamente, peguem esse quadro e já coloquem lá. Quanto aos objetivos, vai ser o quê? Isso aqui, pronto. Quanto aos procedimentos, vai ser o quê? Isso e aquilo outro. Você pode ter mais de um tipo simultâneo na sua pesquisa. Um não exclui o outro. Mas é claro que a gente não precisa também encher demais isso na metodologia, até porque são apenas 25 páginas. Apenas 25 páginas. Então, uma metodologia com, no máximo, 1,5 página é o suficiente para você detalhar bem, colocar citações e tal. Então, vamos lá. Natureza da pesquisa. Vejam só. O que é uma pesquisa básica? A pesquisa básica é aquela que gera conhecimentos novos, úteis, para o avanço da ciência, sem aplicação prática prevista. Ou seja, eu estou ali fazendo um estudo, mas que aquele conhecimento que eu estou coletando, ele não é para ser aplicado. Ele está ali contribuindo com as teorias, com os conhecimentos e tal, mas não é uma coisa que, tipo assim, exemplo, se a gente faz uma pesquisa sobre técnicas de secretariado, muitas das informações que a gente vai ali coletar e vai interpretar é para, no final das contas, elas serem aplicadas. Aplicadas do como fazer, aplicadas do porquê fazer assim. Diferente da pesquisa básica, que eu poderia falar sobre... o que é que eu poderia falar? Sobre a epistemologia no secretariado, por exemplo. É teórico. Tem como aplicar esse tipo de conhecimento? Não. Mas ele vai gerar e dar subsídios para novos conhecimentos para fundamentar ali a discussão no secretariado, certo? E aí a diferença dela para a pesquisa aplicada é porque é justamente isso. É onde a gente vai utilizar e aplicar esses conhecimentos de forma prática. É quando a gente olha para um problema e o resultado e a resposta daqueles problemas vai, de fato, resolver aquele problema. Então, normalmente, no secretariado da pesquisa de natureza aplicada, porque, inclusive, é a nossa área de conhecimento, né? Nós somos da área de ciências sociais aplicadas. Quanto aos procedimentos, a pesquisa ela pode ser bibliográfica, documental ou estudo de caso. Numa pesquisa bibliográfica, é aquela que todo mundo sabe, né? É a queridinha. Né? E até porque não tem como a gente fazer uma pesquisa científica sem fazer uma pesquisa bibliográfica. Tem até autores que defendem que a gente nem precisa mais colocar isso, porque é algo que é óbvio. Como que a gente vai fazer uma pesquisa sem ser bibliográfica, né? E aí há também pessoas que dizem que, por ser uma pesquisa bibliográfica, se ela for totalmente bibliográfica, não se tem metodologia, mas isso aí não é dessa forma. Então, veja, a pesquisa bibliográfica é aquela em que a gente vai utilizar materiais que já foram publicados, que já foram desenvolvidos, como os artigos científicos, como os livros, certo? E aí a gente precisa dizer isso, por mais que seja uma coisa óbvia, minha gente, é cansativo, né? Mas tem que ser dita. O que é pesquisa bibliográfica? Você vai lá, traz uma citação, sempre tem uma citação de Gil, que é bem famosa, você coloca lá e pronto. Depois, nós temos a pesquisa documental. Por quê? Porque é aquele tipo de pesquisa em que a gente vai utilizar documentos oficiais e que dificilmente teve um tratamento científico, né? O que é que a gente entende por documentos oficiais, por exemplo? Se a gente for falar sobre formação profissional, projeto
político-pedagógico do curso, isso é um documento. A gente vai pegar o PPC, a gente vai analisar ele, quais são os objetivos, quais as disciplinas, quais as emendas, quais os eixos, pronto. A gente está ali fazendo uma análise, uma pesquisa no documento que vai gerar dados para a gente. Se a gente quiser dados do IBGE, por exemplo, do CAGED. Então, tudo isso são documentos oficiais que são gerados, produzidos por instituições e que servem de base para a nossa pesquisa. Vamos dizer que eu quero fazer uma pesquisa do índice do Covid-19 no Vale do Mamanguape. Então, a gente vai pegar aqueles boletins de saúde que são publicados pelo Estado da Paraíba. Isso é documento oficial, então é uma pesquisa documental. Vamos dizer que eu quero estudar as práticas pedagógicas dos professores do curso secretariado da UFPB. Então, para começo de história, eu vou pegar os planos de ensino para ver quais são as didáticas e as metodologias que eles utilizam em sala de aula. O plano de ensino é documento oficial, então, pesquisa documental. Entenderam? Então, tudo que vocês forem utilizar, que é o chamado informação primária, né, é documental. Se você vai analisar o processo de qualidade de uma empresa, aí você vai partir para os instrumentos que eles utilizam, então tem relatórios, tem planos, tem as certificações do ISO, tudo isso são documentos oficiais. Então, se você vai precisar das informações que estão ali, você está fazendo uma análise, uma pesquisa documental. Certo? Entendido? De procedimentos também da pesquisa, a gente tem o estudo de caso. O estudo de caso é um estudo aprofundado de um determinado fenômeno, de determinada instituição. Então, ao invés da gente trabalhar com vários objetos, a gente vai trabalhar com um só. Ao invés da gente trabalhar com várias instituições, com várias faculdades, a gente vai trabalhar com uma só. A intenção é a gente se aprofundar naquela problemática, naquele contexto. Então, se você vai, inclusive, até essas pesquisas que a gente faz na UFPB, deveria ser um estudo de caso. Por quê? Porque a gente está analisando objetos de uma instituição. Então, aqui a gente está se aprofundando naquela temática de uma instituição. Ou seja, com isso, a gente não pode generalizar o resultado. A gente não pode dizer que aquele resultado que a gente encontrou na UFPB, ele é para todas as instituições. Ele é para essa instituição, com base nesse contexto, que inclui esses sujeitos, entendeu? Então, pode haver também estudo de multicaso, certo? Que é quando a gente vai estudar o mesmo fenômeno em mais de uma instituição, que nem um artigo que eu publiquei com uma colega que a gente fez com os alunos também da UFPE. Então, a gente utilizou, né, coletamos dados tanto dos alunos da UFPB quanto da UFPE. Então, é um estudo de multicaso, né, porque a gente está trabalhando com duas instituições, e aí a gente não vai generalizar para as outras, mas generalizar para dentro dessas instituições que a gente estudou de uma forma assim, mais detalhada, aprofundada. E tem outros métodos do procedimento da pesquisa que são os menos comuns, olha. Que são os menos comuns, a pesquisa experimental, operacional, e que eu não trouxe porque provavelmente são pesquisas que vocês não utilizarão. Mas pesquisação, pesquisa participante, inclusive pesquisa-ação, pesquisa-ação. Teve uma aluna orientanda do professor Joseime que fez esse tipo de pesquisa. O que quer dizer pesquisa-ação? É quando a gente, de fato, no decorrer da nossa pesquisa, a gente vai executar algumas ações que fazem parte dessa coleta. Exemplo, a pesquisa Tayane. Tayane está tomando como base os filmes que foram utilizados na disciplina e tal. Mas ela poderia fazer isso agora. Ela poderia assim, vou reunir aqui 10 estudantes de determinado período e vou colocar todo mundo para assistir esse filme
E aí, depois, a gente vai discutir, vai analisar, vai... Então, ela criou aquele cenário, aquele ambiente, trouxe os participantes de determinado... tirou do seu contexto ali da sala de aula, criou um novo cenário para promover uma discussão, e aí agora ela vai trabalhar em cima daquilo ali, não no que foi feito na disciplina, né? Então, ela poderia fazer isso. E no caso da pesquisa de Joseine, com a aluna que é a estudante Carol, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram sessão de coaching. Eles separaram, né, e pegaram alguns estudantes, assim, fizeram um convite e os estudantes que estavam para defender o TCC, que se disponibilizaram a participar dessa pesquisa, foram os sujeitos. E aí, eles fizeram algumas sessões de coaching para analisar a evolução dessas pessoas desde o início da sessão até o final, quando eles defenderam o TCC. Então, os dados gerados com essa sessão do coaching é pesquisação. Então, isso é bem inovador, principalmente no âmbito do secretariado. Então, uma pausa para ler aqui uma notícia importante, minha gente. Eba, mais um capítulo de livro aprovado. Cadê? Oba, muito bem. Estava esperando esse e-mail ansiosamente. Pois é, né? Pois é. Oi, David, boa noite. Enfim. Boa noite, professora Sibeli. Parabéns, viu? Oba, obrigada. Ai, meu Deus, já estava super ansiosa. Esse e-book da BPSEC, eu não sei se vocês se lembram, eu divulguei ele, que era para a gente submeter, né? Os manuscritos e tal, e só podiam submeter 12, e dos 2 submetidos, os 2 foram aprovados. Graças a Deus, que show de bola. Aí um já tinha tido a resposta semana passada, e o outro chegou agora. Que coisa maravilhosa. É isso aí. Vamos embora pesquisar e publicar. Aí o que acontece? Essa pesquisação ela é super inovadora, principalmente no secretariado, porque, veja, a gente não vai apenas coletar dados, a gente vai desenvolver ações específicas e com aquelas ações que gerarão dados é que serão os dados do TCC. Então, isso foi muito bacana, muito show. Uma iniciativa excelente de Joséine com a aluna dele, Carol. E também tem a pesquisa participante. O que quer dizer pesquisa participante? É quando o pesquisador ele faz parte daquele ambiente que está sendo pesquisado. E aí, a pesquisa participante, o participante, ele, às vezes, ele se infiltra naquele ambiente porque ele quer coletar as informações, mas, às vezes, ele já faz parte daquele ambiente. Exemplo, quando muitas pessoas vão estudar, as tribos indígenas vão lá para as comunidades tradicionais, querem saber, analisar o comportamento, modo de sobrevivência, não sei o quê. Muitos deles, eles não são indígenas, mas aí eles vão para dentro daquela comunidade, começam a conviver para ter confiança, começam para poder observar o dia a dia daquela comunidade, e aí ela entrou naquela comunidade para coletar ali informações e também observar. No caso do nosso curso, né, das pesquisas que a gente faz para TCC, vocês podem ser também, também pode ser pesquisa participante. Por quê? Porque muitas das vezes vocês estão investigando os próprios estudantes, e vocês não são estudantes, não? São. Então, ao mesmo tempo em que você é o pesquisador, você também é o pesquisado. Quando você aplica um questionário para um estudante, não significa dizer que você não tem que responder ele. Agora, você pode decidir por não preencher ele, entendeu? E aí você vai ser uma pesquisa participante, que você faz parte desse grupo, certo? Mas que você não respondeu a pesquisa, prefiro se ficar isento e apenas observar. E você pode dizer que não, eu faço parte e eu também respondi, emiti minha opinião. Então, eu estou pesquisando e, ao mesmo tempo, eu estou sendo pesquisada. Isso é um tipo de pesquisa que vocês deveriam explorar, mas não é explorado.
Vocês apenas, enfim, eu acho que, obviamente, por falta de conhecimento e de indicação do próprio orientador, mas eu acho que é algo que a gente precisa explorar nas nossas pesquisas, a pesquisa participante, principalmente quando é feita com os próprios estudantes, certo? Então, tem outras lá que são as menos utilizadas e tal. Eu tinha colocado tudo aqui, ó. Pesquisa de campo, que é quando a gente vai realizar essa pesquisa diretamente no ambiente, né? Ou seja, quando a gente vai para lá, ou fazer observação, ou, né, coletar as informações e tal. Pesquisação, como eu já expliquei, pesquisa participante é quando é essa interação, não é, entre o pesquisador e os sujeitos, e aí, às vezes, o pesquisador ele tem que entrar naquela comunidade, fazer parte, para poder compreender e tudo mais. Enfim. Aí, passados os procedimentos da pesquisa, a gente tem os objetivos, né? Então, quanto aos objetivos, a pesquisa ela pode ser exploratória, que é quando, Que é quando o estudo ele visa buscar, né, proporcionar maior familiaridade com o problema. Então, se o problema de Tayane é sobre será que os filmes sendo utilizados como recurso pedagógico, será que de fato os alunos aprendem e tal, não sei o quê, mais ou menos assim, a problemática dela. Então, é um contexto que a gente não tem muito, principalmente porque não tem muitas pesquisas no secretariado sobre isso. Então, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo explorar, buscar ter mais familiaridade com essa temática, né? Construir hipóteses e tal. Já uma pesquisa descritiva, ela quer descrever, né? Então, ela quer observar os dados, os fatos e registrar como se fosse um relatório, né? Eu vou para ali, vou observar aqueles dados, aquela comunidade e tal, e vou descrever, né? A gente não pode fazer interferência, a gente tem que ser imparcial. Vou ali classificar os dados, interpretar, descrever. Eu acho que esse tipo de pesquisa ele é mais utilizado na área da biologia, da ecologia, exemplo. Vamos observar o comportamento das pessoas de acordo com o clima. Então, quando está um sol muito quente, as pessoas ficam mais agitadas. Quando está um tempo mais frio, as pessoas ficam mais calmas. Enfim, eu não sei, eu estou supondo, né? Então, mas para isso eu vou ali, vou observar e vou descrever esse comportamento com base no clima. É um exemplo. A pesquisa explicativa, ela não vem somente para descrever esses fatos, mas para explicar. Então, se eu vou descrever que as pessoas ficam mais agitadas quando o sol está muito quente, então eu vou explicar o porquê disso. O que é que faz a pessoa ficar agitada, o sol está quente, aquela agonia, então, né? Eu vou tentar explicar esses fenômenos, certo? E aí, normalmente, para esses cursos de saúde, que precisam fazer experimentos. Então, eles vão explicar por que aconteceu aquilo, por que aquela bactéria se fundiu com a outra, por que aquele remédio fez efeito ali e não fez efeito lá, entendeu? Então, ele vai ter essa explicação. Normalmente, no secretariado, a gente utiliza a pesquisa exploratória, mas não quer dizer que essas outras não sejam utilizadas para a gente. Podem ser, sim. Cabe você olhar para o seu objeto, olhar para a sua pesquisa e dizer: ah, não, a minha pesquisa ela é explicativa, porque eu estou querendo explicar isso, 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 aquilo, outro. E aí, depois de você trazer essa citação explicando o que é o método que você está utilizando na sua pesquisa, você tem que dizer como que esses métodos estão sendo utilizados na sua pesquisa. Esse é também um outro gargalo muito grande, minha gente. Por quê? Porque eu venho e digo assim, a minha pesquisa ela é exploratória. Segundo o Gil, não sei quem, não sei quem, não sei quem, exploratória quer dizer isso, aquilo, outro. Ok. Mas, na minha pesquisa, por que ela é exploratória? Então, eu preciso dizer isso. Na minha pesquisa exploratória, porque eu quero criar mais familiaridade, quero explorar o conteúdo voltado para isso, aquilo, outro. Então, tem que explicar isso.
Certo? Então, vamos agora falar sobre a abordagem da pesquisa, que é aquela famosa pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. Há normalmente uma confusão, porque elas se parecem, certo? E aí, obviamente, que o orientador de vocês, eles vão dar a orientação, né? Vão dar o suporte, mesmo que você vá para eles e diga assim, olha, a minha pesquisa, ela é qualitativa, né? No seu entendimento, sua pesquisa é qualitativa. Mas aí, conforme os dados que serão coletados e tal, o seu orientador vai dizer, não, se aplica melhor a pesquisa quantitativa, tá certo? Então, essa construção, vocês precisam ter esse entendimento juntos. E aí, a pesquisa quantitativa, ela vai traduzir os dados em números, vai traduzir as opiniões em números, vai traduzir essas informações que você vai coletar em número. Então, se eu fosse analisar os planos de ensino, né, dos professores, quais são as metodologias, as didáticas que eles utilizam, eu poderia chegar à conclusão de que os professores utilizam mais aula expositiva, certo? Utiliza aula expositiva, utiliza aula dialogada, utiliza, enfim, não estou lembrando de outras. E aí, em cada tipo desse, agora eu vou colocar números. Quantos são utilizados? Então, de 50 professores, um exemplo, 25 utilizam a metodologia expositiva. 10 utilizam a metodologia dialogada. Entenderam? Então, eu consigo traduzir essas informações e essas opiniões e esses dados qualitativos em números, não é? Para facilitar na organização, na classificação. E, a partir disso, a gente utilizar métodos estatísticos para poder fazer essa análise. Só um minuto aqui, gente, rapidinho. E aí, na pesquisa qualitativa, a gente já considera outra coisa, a gente já considera a subjetividade, né? Então, ao invés da gente apenas dizer que o professor utiliza metodologia expositiva ou não, ou quantos utilizam essa metodologia, a gente quer saber o porquê que ele utiliza essa metodologia, por que ele utiliza essa ao invés de outra, o que é que ele se sente mais confortável para utilizar essa ou outra, porque é que o ensino em prol da aprendizagem predomina uma aula expositiva, né? Então, a gente quer essa explicação. E aí, nessa subjetividade, é algo que é amplo, é onde a gente consegue interpretar. Olha, as pesquisas... E as pessoas vão desenvolvendo a familiaridade por cada tipo. Tem orientadores que são mais pesquisas quantitativas, tipo, exemplo, Joséime, né? Já que ele é da estatística, ele é matemático e tal. Matemático não, mas ele é da estatística, então ele tem afinidade com pesquisa quantitativa. Por quê? Porque ele consegue olhar aqueles números e trazer uma interpretação. Já eu sou mais da pesquisa qualitativa. Por quê? Porque eu consigo olhar as respostas lá dos sujeitos e interpretar também de uma forma muito subjetiva. Então, quanto mais a mente do pesquisador for criativa, quanto mais a mente do pesquisador ela conseguir fazer várias interligações, conexões com outros conhecimentos, isso facilita, entendeu? Da gente fazer uma análise e buscar essa subjetividade. E aí, explicado essa diferença, que eu espero que vocês tenham entendido, então agora eu pergunto uma coisa e quero a resposta de vocês. Nesse exemplo aí... Oi? Já fiquei com medo, já quero resposta, já fiquei com medo. Não, mas esse é facinho, veja. Desse exemplo aí, qual é o tipo da pesquisa? Ela é quantitativa ou é qualitativa? Vamos ler. Há um interesse maior por parte do pesquisador sobre o comportamento humano, suas construções e relações sociais, bem como valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões,
Isso aí é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Muito bem, qualitativa. Por quê? Porque ela está aqui, ó, querendo saber do comportamento. Como é que a gente vai mensurar o comportamento com números? É possível. Por quê? Porque a gente pode ter vários comportamentos e a gente criar categorias numéricas, mas não é o foco. O foco é nessa construção subjetiva, nessa relação social, nesses valores. É uma pesquisa qualitativa. Muito bem, arrasado. Esse exemplo agora é um campo de práticas e objetivos. Enfim, porque a frase ficou cortada, já vai ficar nesse sentido aí. Trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados, de conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis através de variáveis. Tá na cara, gente, fala sério. Qual é? Quantitativa. Quantitativa total. A gente consegue, inclusive, você já pagaram estatística? Eu ainda não. Sim, professor, já paguei estatística. David já. Então, certamente, David já deve ter ouvido José falar isso, ou o professor da época, né? Quanto que esses dados, os indicadores, o quanto que, inclusive, porque eu falo de José, porque ele trabalha a pesquisa, a estatística aplicada à pesquisa, né? Então, ele traz exemplo de dados, de gráficos, e certamente, né, David, conseguiria se lembrar disso que ele já falou lá na aula. A gente consegue gerar vários dados, esse amontoado de dados, e fazer essa análise numa base quantitativa. Só que aí tem vários artigos, minha gente, que trazem inúmeras discussões de que uma pesquisa quantitativa ela não tem tanta validade científica, ou a pesquisa quantitativa ela tem um mérito científico a mais do que a qualitativa, porque a quantitativa é possível de ser aferida, testada, experimentada, e a qualitativa não, porque a qualitativa é muito aberta, dá muita margem para interpretação. Então, tem essa discussão e essa briga aí na ciência. Todavia, a gente já tem visto vários artigos utilizando os dois métodos, em que a pesquisa quantitativa, ela colabora e contribui para a pesquisa qualitativa, e vice-versa. Então, exemplo na minha tese. Na minha tese, eu vou utilizar os dois métodos. Por quê? Porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu prefiro pecar pelo excesso, levar muitos dados, muitas informações, fazer uma conexão de um tipo com a outra, do que chegar na banca e dizer assim, olha, teus dados não era para ser qualitativo, era para ser quanti. Então, para eu não pagar esse preço lá na frente, eu estou unindo duas coisas. Vou trabalhar com questionário, vou trabalhar com entrevista, e, inclusive, a minha coleta de dados é falando sobre o comportamento humano, sobre essa construção dos valores e tudo mais. Ou seja, muito qualitativo, muito subjetivo, mas eu vou transformar isso em números, que é para eu poder fazer uma análise quantitativa e me valer dessa subjetividade da qualitativa para fazer análise e interpretação. Enfim, né? É isso que temos como pesquisador. Sem falar que eu adoro a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa, ela vem somente para contribuir a mais, mas o meu forte mesmo é a qualitativa. E aí, no trabalho de vocês, novamente, vocês precisam colocar o método e dizer como esse método está sendo utilizado. Percebam. Percebam esse artigo aí que eu trouxe para vocês. É uma pesquisa qualitativa, cadê? Que visou analisar e compreender os dados adquiridos dos estudantes e profissionais do secretariado. Aí eu trago a citação, né, explicando o que é uma pesquisa qualitativa. Em seguida, eu digo como que ela está sendo aplicada no meu trabalho. Olha, ela é qualitativa, a gente analisou as atitudes, ações e influências dos estudantes e profissionais através das suas atividades secretariais diárias. Então, eu estou dizendo que a gente pegou as atitudes, as ações e as influências que a gente tinha das atividades de secretariado diariamente
e que geraram nas práticas voltadas para o meio ambiente. Então, eu quero analisar essas atitudes. Eu não quero quantificar quantas atitudes eu tive, eu quero analisar o porquê, para compreender esse fenômeno. Então, ela é qualitativa, ou seja, além de eu trazer a citação do que é a abordagem da pesquisa, eu estou explicando como que ela está sendo aplicada no meu trabalho. E isso é imprescindível. E aí, quanto aos objetivos também, a gente tem a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, como eu falei antes, é aquela pesquisa que a gente utiliza os materiais que já foram publicados. Basta a gente trazer uma citação dizendo isso, e acho que é um exemplo mais na frente, eu trago para vocês como que a gente pode colocar isso no trabalho de forma mais objetiva. Mas tem algumas pesquisas que são totalmente bibliográficas, elas não têm pesquisa de campo, elas são bibliográficas. E aí, o fato de ser uma pesquisa bibliográfica não quer dizer que não se tenha metodologia, não quer dizer que não se tenha procedimentos metodológicos, não quer dizer que não se tenha processos, porque o que é metodologia que eu falei no início? É o fato da gente dizer o que foi que a gente fez para alcançar aquele resultado. Numa pesquisa bibliográfica, a gente também tem que dizer o que a gente fez para chegar àquele resultado. E o que a gente fez é trazer todos esses procedimentos. Trouxe um exemplo de um artigo bibliográfico e que tem metodologia. Por quê? Porque esse artigo, a coleta de dados dele, foi com base nos artigos que já foram publicados. Então, vejam só. Primeiro, eles definiram aqui, ó, a estratégia de busca dos artigos. Qual tipo de documento? Artigo. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma busca dos artigos, a gente pode dizer qual é o tipo de documento que a gente quer. A gente quer artigo, a gente quer resenha, a gente quer artigo em outros idiomas, a gente quer artigo... Não, a gente não quer, a gente quer livro. Então, a gente escolhe o tipo de documento. Aí ele vem aqui e deixou claro, não, o tipo de documento que a gente escolheu é artigo. Qual é o período de publicação? Que tenham sido publicados até 2017. Quando foi que eles fizeram a busca? 30 de abril de 2018. Ou seja, um ano aí sem investigar os artigos publicados, né? Qual foi a base de dados? SPEL. Se vocês botarem no Google, base de dados SPEL, é um site que tem vários artigos científicos publicados, certo? Quais foram as palavras que eles utilizaram para buscar esses artigos? Foram qualquer uma? Não. Colocaram aprendizagem, tanto no título quanto no resumo. Aprendizagem organizacional e prática. Então, todos os artigos que vieram, que tiveram essas palavras no título e no resumo, eles foram considerados, certo? Qual foi o resultado? Apenas 31 artigos. Somente. Na base de dados da SPEL, quando eles buscaram lá aprendizagem, vieram vários artigos. Mas qual foi o critério deles? Que tivesse aprendizagem organizacional e prática, ou no título ou no resumo. E aí tiveram 31 trabalhos. Eles foram ainda para outra base de dados, chamado Portal da CAPES. Novamente, tipo de documento, artigo, publicado até 2017, fizeram a busca em 30 de abril de 2018. Qual foi o termo de busca? No título, a aprendizagem. Aí aqui, diferentemente desse, eles não utilizaram o resumo, utilizaram apenas o título. Então, se em qualquer parte do texto tem aprendizagem organizacional, aprendizagem no trabalho, esse artigo ele foi considerado. Qual o resultado? 346. E aí, ou seja, um total de 377 artigos para fazer análise. Então, na primeira análise, o que foi que eles identificaram? Foram mantidos os artigos que receberam resposta afirmativa nos dois questionamentos. Quais foram? O estudo versa sobre aprendizagem organizacional. Se sim, ele passou para a próxima etapa. A prática é discutida no contexto dos estudos baseados em prática. Se sim, passou para a próxima etapa. E quem foi que sobrou? Apenas 42 artigos.
Então, aqui eles estabeleceram os critérios para afunilar ainda mais a coleta de dados deles. Por quê? Porque isso aqui está uma coisa enorme, certo? Então, por essa quantidade enorme aqui, essa pesquisa pode até se qualificar como quantitativa. Porque como é que eu vou conseguir analisar esses dados com toda essa quantidade? Eu tenho que transformá-los em números, aglomerar esses dados para que facilite essa interpretação. Mas quando ele chegou no resultado final, são o quê? 42 artigos, que é bem possível da gente fazer uma pesquisa qualitativa. Vamos analisar o porquê, compreender essa subjetividade por trás de 42 artigos. Então, percebam que foram vários processos que foram feitos, que fizeram com que esses autores alcançassem os resultados que eles queriam, de uma pesquisa bibliográfica. Não é uma pesquisa de campo, é uma pesquisa bibliográfica, mas que tem método. Quais foram esses métodos? É definir o termo de busca, é definir qual é o período de início e termo de publicação, é definir critérios para poder analisar esses artigos. Então, vejam, se vocês definirem fazer um artigo bibliográfico, entendeu? Inclusive, a pesquisa de Bruna, inclusive, poderia fazer isso. Ao invés de coletar dados, ela poderia buscar nessa base de dados qual é a relação que existe entre a gestão da qualidade e o serviço remoto. E aí você entra nessas bases de dados, e tem outras também. Tem a Cielo, se vocês botarem no Google, Cielo, é uma das que eu mais uso, é a Cielo e Periódico CAPES. E aí você pode colocar nos termos de busca, gestão da qualidade, home office, remoto, todos os trabalhos que vieram, você vai analisar. E aí vai ter trabalho que não vai ter nada a ver, e vai ter trabalho que vai ter a ver. E desses trabalhos que tem a ver, você vai analisar, tentar analisar ali critérios e procedimento de qualidade que mensura essa qualidade do serviço. Será que existe? Eu nem sei, eu acho que não. O que vem também para fundamentar e dizer e trazer a inovação da sua pesquisa, para dizer, olha, foi feita uma pesquisa nessas bases de dados, utilizando esses termos de busca, e não foi encontrado, né? O que pode justificar a relevância disso, ou talvez porque as pessoas, os pesquisadores ainda não tenham antenado para querer saber o nível de qualidade dessa prestação de serviço no remoto, né? Então, essa é uma sugestão. E que, inclusive, pode ser até mais rápida, né, Bruna? Diante do prazo, já encerrando, final de semestre, talvez você possa se encaminhar. Ah, não, mas é porque é projeto. O projeto é somente até metodologia, não tem coleta. Mas, enfim, é uma sugestão que você pode levar para a sua orientadora. Aí eu trouxe, para vocês verem, o periódico CAPES, certo? Vocês botam no Google periódicos CAPES, vai aparecer lá bem facinho. E aí você tem, ó, aqui na sua coluna esquerda, tá vendo aqui embaixo? Buscar assunto. Aí você coloca as palavras que você quer e coloca buscar. Ou então coloca busca avançada, que você vai ter outros critérios para afunilar ainda mais sua pesquisa. E aí vem o que eu disse anteriormente, né? Explicar como cada método está sendo utilizado na sua pesquisa. Exemplo, a pesquisa bibliográfica surge sobre o surgimento, não, a pesquisa bibliográfica sobre o surgimento da pesquisa científica referenciou-se, então veja, eu disse que é uma pesquisa bibliográfica, eu trouxe uma citação dizendo o que é pesquisa bibliográfica, e agora eu estou dizendo como especificamente e por que ela é bibliográfica. Então, essa pesquisa, ela referenciou-se em Descartes, 89, e sobre pesquisa no secretariado, utilizou-se Souza et al. Pronto. Nesse caso, a gente traz os principais autores que a gente utilizou no referencial teórico para ser a base da nossa pesquisa bibliográfica. Outro exemplo aqui. A pesquisa bibliográfica amparou-se nos teóricos que investigam a inteligência emocional. Quem é o autor? King, 2016. E a síndrome de Burnout, que é quem? Olive Bueno, 2017, utilizando principalmente as bases de dados da Cielo. Aí, na minha metodologia, eu já estou dizendo de onde eu coletei esses dados. Entendeu?
Por quê? Porque eu poderia ter coletado de outra base. Ou se eu não informo nada, quando a gente manda isso para uma revista científica, isso eles voltam perguntando e coletou esses dados aonde? A gente não pode dizer foi no Google, pode dizer se foi no Google Acadêmico. O Google Acadêmico também é uma base de dados, Google Acadêmico, Cielo, Periódico Cabos. Então, deixar essa informação clara na metodologia, isso é fantástico. Olha aí, Cielo. A Cielo é que é mais chatinha de procurar, sabe? Mas aí, o que é que eu faço? Eu boto no Google, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês ao vivo e a cores. Achou ótimo, não foi, Bruna? Sugestão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no Google. Menino, tempo voa, viu? Quando eu não entro diretamente na página da Cielo, eu coloco assim, tipo, trabalho, deixa eu botar aqui, gestão da qualidade em home office. Se eu botar ele livre, vocês estão vendo aí, né? Vai vir site de tudo quanto é jeito, né? Que nem eu falei a semana retrasada na aula sobre referencial teórico. Se eu coloco ponto PDF, já vem trabalhos mais selecionados. Olha só, as relações de trabalho na modalidade home office, tem outros aqui, benefícios, percepções, e aí você tem que abrir para ver se tem alguma coisa a ver com o ensino da qualidade. Mas aí, para eu pesquisar dentro direto da Cielo, eu vou e coloco, ó, Cielo. Cadê? Vou e coloco aqui, ó, Cielo. Olha aqui o site. Já começa a aparecer para mim mais sites voltados para Cielo. Certo? Que às vezes é chatinho entrar lá no site da Cielo. Para pesquisar e tal. Mas vamos ver aqui ao vivo. Você pode colocar direto aqui, ó, home office. Cento e 114 na busca de trabalho. Dimensão, precarização, atuação da equipe e tal. Então, é dar uma olhadinha. Então, eu uso muito o site da Cielo. Aí vocês podem utilizar também. Certo? Sim, novamente, né, explicar como cada método está sendo utilizado na pesquisa. Olha esse exemplo da pesquisa exploratória. A temática da síndrome de Burnout não tem sido abordada em outros estudos da área secretarial, motivo pelo qual se faz necessário identificar e explorar os fenômenos e sintomas que podem ocorrer nos estudantes de secretariado do Brasil. Então, nessa pesquisa, a gente apontou alguns sintomas que os estudantes têm durante o curso e que pode ser configurado como uma síndrome de Burnout, que chega assim num extremo, né? Metodologia, né? Então, a forma como vocês vão fazendo o trabalho de vocês, vejam só. A metodologia desse trabalho, deste artigo, corresponde a uma pesquisa exploratória e uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória, segundo o Gil, aí eu trago a situação. Em seguida, eu trago o quê? Explicando por que ela é exploratória. A pesquisa bibliográfica, eu já vou explicando aqui o que é, e depois eu coloquei a citação. O importante é ter os dois. E aí, atentar também para a ordem. Se eu disse que a metodologia de trabalho é, primeiro, exploratória, e depois bibliográfica, então eu vou nessa sequência para definir. Primeiro defino exploratória, para depois eu trazer bibliográfica, porque a gente vai ter uma sequência quando a gente vai lendo o trabalho.
Certo? Vamos avançar para instrumento para coleta de dados, rapidinho. Daqui a pouco a nossa aula acaba, já está acabando. Vejam só, para vocês coletarem os dados de vocês, ou vocês podem fazer pesquisa documental, né, e como eu falei no início, vocês vão utilizar só os documentos que já foram publicados, ou vocês podem se utilizar de outros instrumentos, como o questionário e a entrevista. O questionário é um instrumento de coleta de dados que é constituído por várias perguntas, certo? E aí, essas perguntas, elas podem ser abertas ou fechadas, ou dicotômicas, que são aquelas sim, não, talvez, no seu opinar, ou aquelas que trazem escala para a gente, e aí tem a escala Likert, que vocês já devem ter ouvido falar, eu já li de algum trabalho, que é quando a gente traz, ó, concordo, concordo totalmente, discordo, indiferente, então ele traz uma escala, que é para a pessoa selecionar lá o nível, né, o sentimento dela naquelas situações. Múltipla escolha, né, são questões fechadas de múltipla escolha, que é quando a pessoa ela pode escolher uma única opção, ou então aquela que tem escolhas variadas, que é quando a pessoa pode responder mais de uma opção numa resposta, certo? E aí o questionário, ele tem a forma de ser colocado e ser compartilhado para várias pessoas, número grande, né? Por isso que a gente utiliza muito o Google Forms ou Survey, porque a gente coloca nesses sites e a gente consegue disparar e muitas pessoas responderem ali mesmo, né? Principalmente agora por conta da pandemia, que a gente não tem como aplicar isso manualmente. Diferente da entrevista. A entrevista, ela também pode ter um roteiro de questionário, né? Ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. O que é uma entrevista estruturada? É quando a gente faz um roteiro de entrevista e a gente faz exatamente aquelas perguntas para a pessoa, sem incluir mais nenhuma outra pergunta, né? Por quê? Vamos dizer que eu vou fazer uma pesquisa aqui, uma entrevista com vocês, Tayane, David e Bruna. E aí, esse meu roteiro, a pergunta que eu fizer para David, eu tenho que fazer para Tayane, tenho que fazer para Bruna. Se eu utilizar uma entrevista semi-estruturada, eu vou ter um roteiro. E aí, ó, conforme eu vou conversando com Tayane é muito comunicativa, Tayane fala muito, então vai surgir ali outros elementos em que vai me dar condições para eu criar novas perguntas que não estavam no roteiro. E aí, vamos dizer que eu comecei essa entrevista com o David. David, ele é mais tímido, ele é mais introspectivo, ele já fala pouco e tal. Então, teoricamente, a minha entrevista ela vai seguir aquele roteiro sem muitas alterações. Só que quando eu chego para a Tayane, já muda, né? A conversa tem uma dinamicidade melhor e tal, e ela fala algumas coisas que me faz ter novas perguntas, ou seja, aquela pergunta que eu estou fazendo para ela não foi a mesma que eu fiz para David. Então, no final das contas, quando eu for analisar, eu vou ter dois pesos aí, né? Em uma eu vou ter algumas respostas e em outra eu vou ter outras. Então, tem que encontrar uma forma de analisar isso e uma padronização. Então, o ideal é se fazer entrevista com roteiro estruturado, certo? Agora, quando você é uma única pessoa, é excelente. Você vai ali solto e conversando, entrevistando e tal. Fica mais fácil. E tem mais validade, né, nesse sentido. Então, a entrevista tem todo um protocolo. Na entrevista, tanto no questionário quanto na entrevista, mas na entrevista, principalmente, a gente precisa fazer o TCLE. O TCLE, que você já deve ter ouvido falar, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, né, em que a gente precisa colocar qual é o objetivo da pesquisa, dizer que é uma pesquisa anonimada, perguntar se a pessoa tem interesse em participar, porque é voluntário, dizer quanto tempo mais ou menos dura essa entrevista, e no final das contas ela vai lá assinar e pronto. E a gente fica aí documentado e guarda. Né? Inclusive, nesse TCLE, a gente pode perguntar se esses dados a gente pode publicar em alguma revista e tal, mesmo que a gente não vá identificar o nome da empresa ou o nome da pessoa. Se a pessoa negar,
a gente vai fazer nossa pesquisa, defende nosso TCC, nossa tese e tal, mas a gente não pode publicar isso em canto nenhum, certo? E aí, como eu estava falando antes, a entrevista ela pode ser estruturada ou não estruturada ou semi-estruturada. E a estruturada é isso, né? Quando já tem um roteiro previamente estabelecido e a pessoa segue ali sem inverter a ordem, sem criar novas perguntas. Ou não estruturada, o entrevistador ele não tem um roteiro e ele tem a liberdade. Sabe do que quer falar e vai ali conversando com a pessoa e vai surgindo e vai colocando novas perguntas e tal. E a semi-estruturada é a junção dos dois, né? Eu vou ter um roteiro, mas eu também vou ter a liberdade de criar novas perguntas à medida em que a conversa vai fluindo, certo? Então, não é recomendado você fazer entrevista para um grande número de pessoas. Por quê? Porque é humanamente impossível você dar conta desses dados. Depois das entrevistas, você tem que pegar todas essas respostas, que é gravada, inclusive você tem que pedir autorização para gravar, isso vocês sabem, porque é como uma reunião, a gente não grava uma reunião sem pedir para gravar, sem pedir autorização, e depois você tem que transcrever a fala das pessoas. Já imaginou? Normalmente as entrevistas duram cerca de 30 a 40 minutos. Já imaginou você ter que transcrever 60 entrevistas, 50 entrevistas, 100 entrevistas? É muita coisa, porque você ainda vai ter que analisar cada resposta, né? Então, é recomendado para quando é um grupo menor, tipo 5, 10 pessoas, 20 no máximo, mas quando se é um número maior, utilizar questionário. E aí, para cada tipo, você precisa definir qual é o seu método de análise. E para a pesquisa quantitativa, é utilizada normalmente a estatística descritiva, e na pesquisa qualitativa é utilizada a análise de conteúdo. Então, bem rapidinho aqui. Na análise de conteúdo, a gente vai propor fazer inferências e interpretações. A gente vai ter aqueles dados que a gente coletou e a gente vai interpretar aqueles dados, certo? Eu não vou aprofundar aqui, porque quando vocês forem fazer o TCC mesmo, com o seminário do TCC, vai ter aula sobre isso. Mas também para você ter uma ideia e pensarem no projeto de vocês. A gente vai coletar essas informações e a gente vai trazer uma interpretação, e junto à nossa interpretação, a gente vai trazer o que é que os autores dizem sobre isso. Então, normalmente, a gente busca autores que concordam com a nossa opinião, mas há também situações em que a gente quer trazer um autor que confronta. Então, você encontrou um dado, certo? E que tem autores e outras pesquisas que encontraram dados diferentes, que estão divergindo com o seu. Então, você pode trazer, obviamente, que é uma discussão bem mais complexa, que você vai ter que dialogar ali confrontando, né? Então, normalmente, os estudantes de graduação, por estarem no início do processo de pesquisa, pega aquele autor que já está ali concordando, que vai reafirmando, para lhe ajudar nessa interpretação e nessa inferência. Então, na análise de conteúdo, a gente não fica apenas nos dados que a gente coletou. A gente ultrapassa, não é? A gente vai além de descrever, e é isso que muito pega, né? Porque muitos dos alunos apenas descrevem, pega o gráfico, descreve o que está no gráfico sem fazer interpretação. Exemplo. Essa é uma pesquisa que a gente fez, e aí utilizamos questionário. Isso aqui é uma escala Likert, em que as pessoas tinham do 1 ao 5 para dar sua opinião. Então, só pelos dados, só por esse gráfico, vocês conseguem ter alguma interpretação? Possivelmente não. Vai ficar sem entender, né? O que quer dizer esse 5? 86%, melhor. 5, 86, 34,3%. Então, quer dizer que 86 pessoas responderam, que equivale a 34%. 56 pessoas responderam, que equivale a 22%. Ok, mas de quê, né? Vamos ao nome do gráfico. Nível de estresse na apresentação do seminário. Opa! Pelo nome do gráfico, eu já consigo agora entender um pouquinho do que é que se trata esse gráfico, essa pesquisa. Eu quero saber qual é o nível de estresse na apresentação do seminário. Então, considerando
menos estresse e 5, mais estresse, a gente consegue interpretar que os seminários, eles causam muito ou pouco estresse aos estudantes. Respondam. Muito estresse. Muito estresse, isso mesmo, David. Muito estresse. Por quê? Porque aqui, ó, nível 5, 86 pessoas disseram que sentem muito estresse. Aí, 56 pessoas disseram que é muito, mas não é tanto, nível 4. 61 pessoas ficaram em cima do muro, né? Disseram assim, não, nem é muito, nem é pouco, é neutro. E aí, quase 50 pessoas, né, de uma coleta de 250, cerca de 50 disseram que não, estresse é pouco. Ou seja, de 250 respostas, 200 disseram que tem um alto nível de estresse. Então, veja, na minha interpretação, eu não vou apenas descrever esses dados, eu não vou apenas dizer assim, olha, 86 pessoas disseram que tem muito estresse, que sentem muito estresse. Além de eu fazer isso, eu vou interpretar. E aí, né, essa interpretação é que é o show de bola, minha gente. Olha, é que é o fantástico. Por quê? Porque eu vou dizer assim, o que é que faz a gente ter esse sentimento de estresse, esse nível alto? Quando a gente pode se colocar no lugar dos sujeitos, é ainda melhor. Aí eu pergunto para vocês agora, vocês são estudantes e essa pesquisa foi aplicada a estudantes. E aí vamos dizer que vocês disseram que vocês sentem muito estresse. Aí eu pergunto, por que vocês sentem muito estresse? Quem diz aí alguma coisa? No meu caso, é por causa do nervosismo de falar em público, de todo mundo olhando pra minha cara. Então eu fico nervosa, porque todo mundo tá olhando e tá esperando que a gente vá saber responder tudo, e às vezes a gente não sabe, e aí acaba me dando branco, então por isso eu fico estressada. Esse é o meu problema. Isso mesmo, Tainá. Cada um vai ter o seu. Mas eu, como pesquisador, eu tenho como perguntar a 250 pessoas? Não. Eu tenho que interpretar o que está ali. Então, eu vou na suposição. E vou na literatura buscar autores que confirmam isso. Então, esse nível alto de estresse na apresentação do seminário, por quê? Porque muitos estudantes têm medo de falar em público. Porque é uma situação de exposição para os colegas da turma. Porque muitas das vezes os alunos não sabem exatamente o que é que os professores estão avaliando. Então, com base em cada motivo desse, eu vou buscar na literatura, entendeu? Estudante que tem medo de falar em público, aí eu vou trazer lá o autor. Seminário que não... professor que não deixa claro os critérios de avaliação, aí vai trazer algum autor e eu vou... Então, isso começa a interpretação. Então, a pessoa que vai ler, ela vai ver a descrição dos meus dados e vai ver qual é a interpretação que eu dei. E ela pode dar ainda a sua interpretação de dizer, eita, mas comigo eu sinto muito estresse, porque, enfim, não sei, um motivo aí, não sei. Enfim, não me lembro de mais nenhum outro. Mas cada pessoa tem a condição de dar a sua interpretação, entendeu? E já tem outro que vai dizer, não, olha, cerca de 50 pessoas disseram que sentem pouco estresse. Isso é um dado importante. Mas por quê? Porque talvez sejam as pessoas que sejam mais extrovertidas, que sejam mais dinâmicas, que se sentem confortáveis em falar em público. Ou seja, a análise dos dados, os dados têm que ser analisados, têm que ser interpretados. A minha dica é você pesquisador, tentar se colocar no lugar dos sujeitos para pensar por que é que fulano respondeu isso? Por que é que Beltrano, a maioria de Beltrano respondeu aquilo? E aí, quando você se coloca no lugar, aí você começa a ter alguns motivos que vai gerar com que haja aquela ali interpretação daqueles dados, né? Na estatística descritiva, você vai apenas trazer essa descrição, apresentar lá a descrição daquele gráfico
e, inclusive, fazer uso do software, né? Quando a gente gera gráfico, gera gráfico pizza, gráfico barra, justamente para ajudar nessa descrição aí dos dados. E quando a gente alia isso, a descrição dos dados com a análise, então fica uma pesquisa perfeita, né, minha gente? Fica maravilhoso. Enfim, essa é a nossa aula de hoje, que, né, é bem puxada, porque a metodologia ela é bem cansativa, mas que é somente para vocês terem condições de fazerem isso para o projeto de vocês, entendeu? Agora, para esse procedimento agora do projeto, como eu falei no início, vocês têm que apenas dizer qual vai ser essa pesquisa, né? E aí, depois, quando vocês voltarem, que forem de fato ir para a defesa, é que vocês vão ter que explicar como que aquele método está sendo aplicado. E aí, pode ser que algum método mude e tal. Certo? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Medo. Tudo certo, Bela. A metodologia é, assim, um dos gargalos. Ela é bem difícil, não é fácil, mas vocês têm os orientadores aí para isso, para dar todo o suporte. E, com certeza, vocês têm condições de fazer uma pesquisa excelente, inclusive trazer métodos diferenciados, porque vocês são bem, bem engajados, bem legais mesmo. Certo?